Boa noite, professor. Boa noite a todos. Oi, Márcio. Boa Oi, noite. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. É que eu estou aqui na Fibra agora. Boa noite, tudo bem? Tá bem. Tá. Boa Tudo noite, bem. tudo bem? Mais Dá ou para ver que menos. as suas paredes estão passando gente aí atrás, através das suas paredes. Eu ia lhe falar que era uma visagem, mas... Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar. Pera aí, só um minutinho. Tá, bom, deixa eu só fazer um comentário agora no segundo NPC, tá? No segundo NPC, nós vamos trabalhar mais conceitos teóricos, tá? Então, ele vai ser mais, eu diria, conceitual, né? E nós vamos aprender algumas técnicas japonesas, certo? Tem a técnica 5S. Só o conteúdo dessa semana que ele tem um pouquinho de cálculo, que é layout, ok? Mas assim, ele tem bastante teoria, tem alguns cálculos, acho que um exercício de cálculo, mas eu acredito que no segundo NPC, 90% da prova vai ser mais teoria, ok? Ok. Então, nós vamos trabalhar mais técnicas japonesas. Então, vamos trabalhar diagrama de Ishikawa, vamos trabalhar 5S, qualidade total, certo? Confesso que eu estou ansioso por essa parte. E tem a parte PDCA, enfim, é uma coisa assim mais assim prática, tá? E eu acho que é mais atrativo no segundo. E muito provavelmente quem tirou uma nota razoável, mediana no NPC 1, vai poder levantar a nota no NPC 2. Entendeu? Olha, boa. Tá ok? Bom, então é isso. Eu não tinha programado nada para. Eu até coloquei matéria nova, né? Sim, na Coloquei matéria plataforma. na plataforma, mas eu acho que não vale a pena a gente trabalhar por conta do número de pessoas, né? Tá ok? Mas assim, só por curiosidade, quem é que assistiu o vídeo? Levanta a mão. Ok. Professor, eu entrei na plataforma mais cedo. Aí eu vim, eu não lembro das palavras exatas. Aí estava dizendo assim que... Eu não sei se eu não entendi certo, mas que não era matéria nova, era uma matéria tipo que revisão. Eu acho que eu li errado, então. Mas eu não abri o vídeo. Porque eu só estava olhando lá, eu só fui olhar, dar uma olhada rápida lá, porque está uma correria no escritório, porque a gente vai trabalhar esses 3 dias, né? Uhum. Mas eu não olhei, mas eu entrei e li lá os avisos lá. E que bom que vai ser muita teoria, eu também estava muito ansiosa para as técnicas japonesas. Conte comigo para ler. Não, mas eu acho que a teoria, ela precisa ter uma aplicabilidade, né? Por exemplo, a técnica 5S, que é a técnica japonesa, ela não é só aplicável numa fábrica, ela é aplicável no nosso dia a dia, né? É o Seiri, Seiton, Seiso, Shitsuke, né? Que são palavras japonesas e que têm um significado legal, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Japão, né? Então, eles levam muito a sério esse conceito de qualidade total, entendeu? E, por exemplo, o meu chefe, numa sessão lá na fábrica, ele pegava um cartaz com desenho, e aí os funcionários tinham que olhar no desenho e apontar onde é que estava com falhas no desenho. Por exemplo, a gente dizia, aquele desenho, aquela pessoa não está usando capacete, né? Não está usando protetor auricular. Então, todo dia você tinha que identificar erros através do desenho, tá? E nós tivemos a oportunidade lá no Japão de ter uma semana chamada Qualidade Total, ok? E a fábrica que eu trabalhei se chamava Nishimbo Kojo, fábrica Nishimbo,
que fabricava breques de automóvel, né? Então, tinha várias seções dentro dessa fábrica, e a seção que eu trabalhava era a seção mais difícil, que era a prensa. Tá? Era uma das mais perigosas, mais pesadas, e na semana que teve, a que antecedeu essa semana Qualidade Total, o meu chefe me chamou e falou assim, você vai liderar uma equipe. Eu acho que ele viu que eu tinha um potencial, aí eu separei uma equipe, enquanto todo mundo ficava trabalhando, nós ficamos acho que umas 2 semanas no escritório, fazendo um planejamento de uma apresentação de trabalho, e o nosso tema era segurança. Era para falar sobre segurança no trabalho. E naquele tempo não tinha data show, não tinha nada disso, né? O que tinha é um tal de retroprojetor, não sei se vocês lembram. Você sabe o que é retroprojetor ou não? Sim, Hein? eu lembro. É Eu uma, sou é mais uma, novinho, mas eu fiz Eu lembro. pesquisa. o Eu lembro. Oi, Catarine, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O retroprojetor, ele tem uma lâmina que você colocava e ele joga uma luz, né? E por sorte, eu conheci uma pessoa que desenhava muito bem, né? Então, eu pedi para ele fazer alguns desenhos, fizemos nosso planejamento, e aí, num dia especial, acho que num domingo, toda a fábrica se reuniu no auditório e cada setor fazia uma apresentação do seu tema, ok? E aí, nós fizemos a apresentação e a nossa equipe, nós tiramos 2º lugar, né, de toda a fábrica, certo? E aí nós recebemos um troféu. Fazia 10 anos que a prensa nunca ganhava nada. E aí nós participamos, tiramos 2º lugar. Quando eu recebi o prêmio, né, porque na verdade eu tinha feito tudo praticamente, né? Eu recebi o prêmio em dinheiro e fiquei pensando, nossa, que legal, eu ganhei dinheiro aqui. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí o chefe chegou para mim e falou assim, muito bem, parabéns, tal. Aí ele falou assim, aonde é que nós vamos gastar esse dinheiro? Naquele dia, caiu a ficha que existe uma diferença muito grande entre mentalidade ocidental, mentalidade brasileira e mentalidade oriental. Ou seja, nós somos muito individualistas, né? Como eu tinha planejado, eu tinha preparado o material, eu tinha feito a apresentação, eu achava que eu que merecia o prêmio. Mas não, o prêmio era representativo do setor de prensa. Entenderam? Aí eu peguei o dinheiro, aí eu peguei todo o dinheiro, dei para o meu chefe, e aí o que ele fez? Ele fez um piquenique. Ele pegou não é muito dinheiro, mas ele pegou o dinheiro e comprou guloseimas, biscoitos, um monte de comida japonesa, bebidas, eu acho que tinha cerveja, e nós fizemos um piquenique, né? É piquenique mesmo, né? Lá na fábrica tinha um lugar muito bonito, cheio de grama, e nós fizemos um piquenique, entendeu? E naquele dia caiu a ficha para mim. O que é o pensamento do japonês em relação ao coletivo, entendeu? Talvez por isso que o Japão seja um país muito disciplinado, né? Quando tem terremotos, não sei se vocês viram reportagens, eles respeitam muito os outros, né? Fila, respeito os mais velhos, os idosos. Existe uma hierarquia muito forte lá no Japão, entendeu? E não é porque está em crise, tem algum conflito maior que deve se esquecer os valores, né? Por exemplo, qual é a mensagem para a gente usar máscara? A gente usa máscara para a gente se proteger. Não, mas lá no Japão é para proteger o próximo. Entendeu? Aqui não. Aqui você tem que usar máscara para se proteger. É a base. Lá no Japão, você usa máscara para proteger o próximo. Tanto é que o uso da máscara no Japão já é cultural.
entendeu? Você usa máscara, por exemplo, você pegou uma gripezinha qualquer, um resfriado qualquer, você já usa máscara lá no Japão. É um aspecto cultural muito, muito grande, né? É por isso que o Japão é um dos países que, apesar de ter uma população parecida com a nossa, a quantidade de mortos lá é muito pequena. Ei, Bruna, você levantou a mão? Diga lá. Oi, professor. Sim, eu estava vendo uma palestra do professor Leandro Carnal. Acho que muitos conhecem aqui. Eu Aquele gosto que de é carequinha, né? eu gosto de É, acompanhar ele ele. acho que é historiador, uma coisa assim, É, filósofo. historiador. E ele estava falando de uma vez que ele foi ao Japão e ele estava com um grupo de pessoas lá, outros professores, alunos e tal. E aí uma colega dele, que também é professora, eles pegaram um metrô, um trem, alguma coisa assim, lá no Japão. E aí ela estava com uma bolsa que estava o passaporte dela, dinheiro, documentos, etc. Aí ela colocou no banco, se distraiu e desceu numa estação. E aí, como ela, em algum determinado, acho que precisou comprar, sei lá, vamos supor, um café, um chá, aí ela se percebeu que ela tinha esquecido a bolsa dela lá no trem. Aí ela ficou, assim, desesperada, né? Porque ela tinha esquecido a bolsa dela, ela tinha perdido os documentos dela. Aí esqueci agora a pessoa que vai levando, gente, o guia. O guia falou para ela, o que está acontecendo? Aí ela disse, não, porque eu esqueci minha bolsa no trem e tal, não sei o que. Ele, não, tá, a gente pegou o trem tal para vir para cá, ele vai voltar, acho que alguma coisa assim, ele vai voltar e a gente vai conseguir pegar. Aí a mulher continuava desesperada, e ele lá, né, do lado dela. Chegou o trem no horário que o guia tinha falado, e quando ele chegou lá, a bolsa estava no mesmo lugar. E ao lado da onde a mulher tinha deixado a bolsa, tinham várias pessoas sentadas. E aí, quando ela chegou lá, que ela viu a bolsa, ela ficou mais impressionada ainda. E ela começou assim a glorificar. Nossa, a bolsa está aqui. E não sei o quê. Aí o guia respondeu para ela: claro que a bolsa está aqui. Aonde mais estaria? Você esqueceu aqui. E aí o Leandro, vendo tudo o que aconteceu, ele pensou, ele viu o quanto o abismo entre o Brasil e o Japão, a cultura, né, todo o comportamento é muito grande. Toda essa diferença é muito grande lá, tanto do comportamento, da educação, né, enfim, de outras coisas mais. E aqui no Brasil a gente sabe que, infelizmente, não acontece, né? Era isso. Obrigado pela contribuição. Inclusive, saiu reportagens, né, na televisão que os guardas, os policiais, eles não têm quase nada para fazer, né? Por quê? Porque o índice de criminalidade é bem baixo. Não vou dizer que não existe, claro que existe, mas não é o absurdo que tem aqui no Brasil, né? Então, Eu por vi. exemplo, Teve policiais que se aposentaram e nunca atiraram, só na academia em treinamento, mas nunca atiraram em campo. Não, o policial lá no Japão, ele é tipo guarda-volume, né? Alguém esqueceu um objeto e aí eles levam no posto policial para entregar o objeto. Eu contei para vocês uma experiência que eu achei um objeto no orelhão para vocês. Não, Contei? professor. Então tá. Eu estava numa fábrica e aí antes de Não, voltar não me para lembro dessa história. então tá. Então eu saí da fábrica à noite, estava indo para o alojamento, foi no orelhão. Eu não lembro dessa história. Era o tempo do orelhão. Do tempo do orelhão. Quando eu cheguei no orelhão, eu vi uma carteira, certo? Uma carteira. Aí o que eu fiz? Eu peguei a carteira e eu levei no posto policial. Eu falei assim, olha, eu achei essa carteira no orelhão, né, e estou devolvendo. Aí, olha só como é que funciona. O policial agradeceu e pegou o meu endereço. Onde é que o senhor mora? Ah, eu moro em tal lugar. Ele pegou meu, então tá, obrigado.
ok? Aí a polícia ligou para o dono da carteira. Deve ter localizado, sei lá, cartão de crédito, documento, endereço, telefone. Aí eles ligaram pro cara, entendeu? Aí, olha só como é que funciona. Para a polícia devolver a carteira pro cara, primeiro ele tem que vir até mim para agradecer. Ele tem que vir para agradecer. Certo? Aí o cara veio no meu endereço, agradeceu. Eu acho que ele ofereceu algum dinheiro. Não, não, não precisa não, eu só estou devolvendo a carteira, ok? E aí a polícia me ligou perguntando, vem cá, o fulano de tal, ele foi na sua casa agradecer? Eu falei, não, ele agradeceu. Ah, então tá, então vamos liberar a carteira para ele. Então, eu achei isso muito interessante, né? A questão de você agradecer. Quer dizer, o cara tem que agradecer a pessoa que achou a carteira para ele, senão a polícia não libera, né? Então, essas coisas, não é só no Japão, né? Por exemplo, país de primeiro mundo, você vê nos Estados Unidos, o cara no filme, né? Ele levanta uma portinha e pega o jornal, bota $1, né? Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu no canal fechado, que uma pessoa estava fazendo isso lá em Minas Gerais, não sei se é Minas Gerais, no interior. Ele colocou uma barraca e escreveu assim, barraca da honestidade. Vocês viram essa reportagem ou não? Aqui no Brasil? Hein? Não, professor. Era assim, o cara, ele tinha os produtos da terra, né? Ele tinha mandioca, fruta, laranja, ele tinha vários produtos e ele colocava os produtos numa cesta, né? E aí na cesta tem o valor do produto, né? R$ 20, 30, 15. E tem um caixa lá, um caixa aberto. E não tem ninguém nessa barraca. Então, como é que funciona? O cara vai lá, eu quero laranja, R$ 20. Eu só tenho 50. Então, o cara pega os 50, põe, põe no caixa e pega o troco. Aqui no Brasil. E aí? Gostaram? Bem interessante, Sim, né, professor. Uhum. E aí fizeram uma entrevista pro cara, né? E aí, o que você está achando? Não, eu acho que a gente tem que partir do princípio também que a honestidade, ele é uma coisa importante, né? A ética, a honestidade, entendeu? E eu acho que no resultado está dando mais positivo do que negativo, né? Entendeu? Eu acho, né? Pelo menos deu a entender na reportagem. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que a gente está muito longe para chegar no primeiro mundo? Qual é a opinião de vocês? Bastante. Né? Aqui no Brasil, nós temos um problema muito ético, né? A questão, por exemplo, é o cara que estaciona fila dupla, é o cara que estaciona no lugar de idoso, não sendo, né? É o cara que estaciona no lugar de pessoas especiais e ele é o cara normal, né? Outro dia estava lá na fila para comprar mussarela e presunto lá no Formosa e um cara entrou na minha frente, na maior cara de pau, entendeu? Eu falei assim, meu amigo, o que você está fazendo aí? Aí o cara ficou bravo comigo, ficou chateado. E o pessoal que estava na fila também reclamou, entendeu? Só que lá dentro do Formosa tem muita gente que serve, né? Tinha uns 3 ou 4 pessoas. Aí outro cara lá atendeu o cara lá na minha frente, mas eu achei um absurdo, né? Aí ele chegou a falar assim, como ele viu que ele não tinha argumento, ele falou assim, porque eu sou, né? Eu tenho prioridade por idade. Aí eu falei, então tá, já que você tem prioridade por idade, fique à vontade. Aí o cara que estava atrás de mim falou, pode até ser idoso, mas não tem educação. Eu falei, não, deixa para lá, não vamos brigar, né? Então, eu acho que a gente está muito longe, né? Enfim,
Ontem eu estava lá na frente da Basílica e eu fiquei de 9 até quase 11 horas da manhã lá no sol, na fila, né, para entrar. E aí, quando estava perto na hora de liberar para entrar, muita gente correu para furar a fila, para tentar entrar antes. Eu disse, gente, a pessoa que tem coragem de furar a fila na frente da igreja, ela já perdeu a noção de tudo, né? Pelo amor de Deus. O senhor falou isso, eu lembrei lá. A gente é muita cara de pau. Já tá garantida a vaga, né, Bruna? Em outro lugar, né? Eu vou mencionar aqui. É complicado, porque o que que acontece, né? Quando você... Deixa eu tirar o microfone para ficar melhor. Ficou melhor o som? Tá igual, mesma coisa. Tá bom, professor. Ah, tá dando para ouvir? Tá sim. Não, é porque eu penso assim, né? A gente fala muito mal dos políticos, né? Nós temos uma imagem muito ruim, né, da classe política, né? E também não é para menos também, né? A gente vê que eles ficam legislando em causa própria, né? Mas às vezes eu fico pensando, mas como é possível a gente ter uma classe política honesta se o político sair do povo? Entendeu? Então, para a gente mudar essa concepção, nós temos que mudar a questão da educação, na minha opinião. Eu acho que o Brasil, ele tem que, por exemplo, o que fez a Coreia do Sul, né, em 20, 30 anos, ter um PIB bem superior ao do Brasil? É porque a Coreia do Sul, eles investiram na educação. Eu não sei se eu já comentei com vocês, né, eu não sei se isso já foi comentado, mas na década de 80, o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, era bem superior à da Coreia do Sul. Mas o Brasil fabricava e produzia muito mais do que a Coreia do Sul. Quando foi 20 anos depois, boa noite, Felipe, boa noite. Quando foi 20 anos depois, ou seja, na década de 2000, a Coreia do Sul empatou com o PIB do Brasil, encostou, né? E 20 anos depois, ou seja, 2020, né, o PIB da Coreia disparou, né? O que foi que eles fizeram? Eles investiram na educação. E eles investiram na educação básica, né? Não foi só na educação superior. Entendeu? Então, por exemplo, um professor primário na Coreia ganha $10.000. Tá bom para vocês, $10.000? Hein? Hoje, é mais de R$ 50.000, né? Certo? 53 mil. Eu não sei quando é que está o dólar hoje, quem sabe? Dá uma olhada aí na internet. Hoje, não sei se está 5,3, 5,4. Então, um professor primário na Coreia 5,51. é 5,51. Então o professor na Coreia vai ganhar esse valor aí, vai ganhar 50 mil, R$ 51.000 por mês, né? Então, são professores capacitados, né? Professores com mestrado, doutorado, ok? E se uma criança ele tem educação de qualidade, quando ele vai para o ensino médio, continua. Quando vai no ensino superior, por exemplo, entrar na Universidade de Seul, que é tipo uma USP da vida, um ITA da vida, é uma coisa tão séria, tão importante na vida do jovem lá na Coreia, que o pessoal vai na igreja rezar, orar, né, pedir para os deuses ou pedir para Deus abençoar, porque é uma coisa que vai definir a vida de um jovem, né? Ele fazer uma boa faculdade lá na Coreia, em Seul, né, na Coreia do Sul, entendeu? Então, o que é isso? Pô, isso é valorização da educação, né? Os professores são mega respeitados, né, valorizados, e aí você tem um povo que pensa, um povo que tem um senso crítico. Quanto mais inteligente e quanto mais o povo for um povo que pensa, ele vai escolher melhor os políticos, né? Ele vai escolher qualquer um, vai escolher quem tem propostas, enfim.
E aqui no Brasil vira uma bola de neve ao contrário, né? A gente não tem uma educação de qualidade, muito pelo contrário, aquele teste PISA, que é um teste internacional dos países da OCDE, eu acho que, não lembro se era 50 ou 60 países, o Brasil fica na beira. O Brasil é penúltimo lugar, antepenúltimo lugar, né? Por quê? Porque... E outra coisa, eles pegam jovens de 15 anos de escola pública e privada. Eles não pegam só alunos da rede pública, entendeu? Aí tem prova de português, tem prova de matemática, não lembro qual era a outra matéria, era português, né, língua do país, interpretação de texto, raciocínio lógico, matemático. E o Brasil fica na beira, né, mostrando que o nosso sistema educacional é falido, né? Veja o caso essa prova esse do ensino médio, né? Que tem a prova do ensino médio. A quantidade de alunos que tiram 10 na redação é muito pequena. Muito pequena. Eu estava... Outro dia, por curiosidade, eu peguei os dados dos 5 últimos anos. A quantidade de alunos que tiram 10 que eu digo 1.000 pontos na redação, vem diminuindo a cada ano que passa, né? Por exemplo, teve um ano que foi 300, no Brasil inteiro, 300 pessoas tiraram 1.000 pontos. Aí depois foi abaixando para 250, foi abaixando para 200 e pouco, 100 e pouco, né? Então, por exemplo, Estado do Pará, quantos tiraram 1.000 pontos? 2 alunos, 3 alunos. Estado do Rio de Janeiro, 1 aluno, 2 alunos. É muito pequena a quantidade de alunos, né, que tiram 1.000 pontos. Em contrapartida, a quantidade de alunos que tiram 0 na redação tem aumentado a cada vez mais. Entendeu? Quantos tiraram 0 na redação? 200 mil, 300 mil, não sei quantos mil tiraram 0 na redação. Por quê? Porque o brasileiro ele não tem o hábito de leitura, né? Eu acho que é uma reflexão que fica para vocês, que já estão no 6º semestre, se vocês, se não tinham, estão adquirindo o hábito da leitura. Levanta a mão aqui na sala, quem gosta de ler? Quem gosta? Não tem? Hein? Ó, deixa eu ver, Bruna levantou a mão, Bianca levantou a mão, Leila levantou a mão, Felipe, Catarina levantou a mão, né? Mas se eu perguntar para a sala como um todo, é a minoria, né? Tá? Quem está com a gente aqui é a professora Ellen. Você dá aula para o pessoal do 6º ou não? Administração? Já veio com ele, já. Ah, tá. Ok. Oi, Bruna, você levantou a mão? Diga lá. Não, foi sobre gostar de leitura. É que ficou aqui. Ah, é? Que tipo de livro que você gosta de ler? Depende do momento, professor. Eu comecei a ler, me interessar por leitura adolescente, por livros da igreja. Como eu era coroinha, eu lia tudo que era sobre liturgia da igreja, montar celebrações, eu sempre estava organizando missa, festividade. Então, minhas leituras começaram com livros católicos. Aí, hoje, eu já leio outras coisas, livros de histórias e tal. Eu não gosto de livros de romance, assim, muito não. Eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de leitura. E se eu precisar ler alguma coisa da faculdade, eu leio. Uhum. Pois é, mas vocês, como alunos de administração, vocês estão formando uma mini biblioteca? Vocês estão comprando livros para vocês, na área de vocês? Sim ou não? Não, professor, comprando não. Eu ganhei alguns livros lá pelo escritório, então eu acho que não seria comprar a palavra, mas alguns livros eu ganhei, de contabilidade, de empreendedorismo. Pois é, mas é importante que vocês criem uma biblioteca que seja importante para vocês, como futuros administradores, ok? Ter pelo menos um livro de TGA, né? Um livro bom, um livro de finanças,
gestão de finanças, certo? Um livro de produção, se for o caso, né? Empreendedorismo. Eu acho que tem que ter uma biblioteca. O pessoal que estuda direito aqui na Fibra, eles recebem uma coletânea. Eles recebem, né, professora? Quantos livros eles recebem? Recebem quantidade de livros pela quantidade de disciplina no semestre. Recebem disciplina, Olha, a professora está dizendo que todo semestre, né? Olha, a professora está sugerindo aqui um site chamado Cielo. Muito bom esse. Vocês já ouviram falar, né? Tem vários artigos, tem tese de doutorado, tem dissertação de mestrado, tal, ok? E o próprio Google tem uma plataforma chamada Acadêmico. Vocês já ouviram falar? Acadêmico? Sim ou não? Hein, pessoal? Não, professor, eu não. Pois é, quando você for Sim, professor, entrar tem no vários Google, artigos lá, tem livros. vocês nunca ouviram falar do Google Acadêmico? Que é o Sim. Scholar Google? Já. Então, É ótimo para fazer pesquisa. excelente, excelente, excelente. É uma plataforma do Google, e como ele é acadêmico, ele tem monografias, ele tem dissertações, tem teses, e ele tem artigos científicos, tá? Então, por exemplo, você entra no acadêmico e digita um tema que você gosta. Sei lá, marketing, por exemplo. Digita aí comportamento do consumidor, não sei, psicologia cognitiva, qualquer assunto que vocês clicarem, vocês vão encontrar milhares e milhares de artigos científicos sobre o assunto. Tá? Então, quando, por exemplo, eu oriento os meus alunos de TCC, eu oriento para que ele não fique dependendo somente da biblioteca, mas ele pode, através desses caminhos, encontrar muita coisa interessantíssima. Ok? Tá? Beleza. Então tá. Deixa eu fazer aqui um controle. Deixa eu só anotar aqui o nome das pessoas que estão aqui na sala. Só um minuto, por gentileza. Algumas pessoas estavam me perguntando sobre o gabarito do trabalho, que vale 2 pontos. Tá? Quem tiver interesse em que eu coloque a resolução do problema, manda uma mensagem no PV que eu mando para vocês toda a resolução do problema da atividade 2. Tá ok? Tudo bem? Deixa eu só anotar aqui, por gentileza. Bruna, Manuel, Beatriz, Daniel Pires, Catarine, Bianca, Leila, Felipe. Ok. Pessoal, a gente vai parando por aqui, ok? Queremos desejar para vocês um bom restante de semana, né? Aqui, amanhã é quinta-feira, sexta-feira não haverá aula, que é dia do professor, né? Mas se vocês quiserem fazer uma surpresa, sem que eu saiba, uma lembrancinha, um mimo, assim, não se acanhe, não fique com vergonha, ok? Nenhum problema. Eu não vou pensar mal de ninguém, tá bom, pessoal? Ok? Beleza? Ok? Tá bom, beleza. Então tá. E quem tiver curiosidade, assista ao vídeo que fala sobre o layout, tá? Assista. E na semana que vem nós vamos retomar esse assunto, beleza? Quem precisar da resolução da atividade 2, manda uma mensagem no PV que eu coloco no feedback da atividade para vocês. Tá bom? Beleza? Certo, professor. Obrigada. Ok, boa noite para vocês. Tchau, Ok, tchau. professor, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.